Isso que eu ia dizer, ó, pergunta aos liberais. Qual outro sistema liberal você, que tem menos de 40 anos, viu acontecer nesse país que não agora com Paulo Guedes? Só teve aumento de tributo até agora. Nada. E o comunismo matou 100 milhões em um século. Isso é mais do que todos os desastres naturais do planeta Terra e pestes e pandemias somadas já registradas na história do planeta Terra. Existem o comunismo em psicológicas. E, no entanto, o que é criminalizado? Corretamente, o nazismo. Por que o comunismo não é? Cedo ou tarde, sempre deságua no poder autoritário. Porque para você praticar essa igualdade, você tem que ter um cara mais forte te obrigando a fazer o que você não quer fazer com o seu dinheiro. Sim. O comunismo não é ilegalizado da mesma forma porque existem países comunistas até agora. A China. Por isso, eu acho, na minha opinião. Não é comunista a China. Mas é, entendeu? Tipo, eles defendem essa parada. Eles não são porque não existe um sistema comunismo que dê lucro. Não faz sentido isso, tá ligado? Eles se utilizam das ferramentas capitalistas. A China. Com certeza. Sim. Mas o problema da China, o sistema é o caralho. E eu acho que no final a China vai se fuder, na minha opinião. A China vai se dar muito bem. No sentido, a população da China vai prosperar. Os caras são foda. Tem muito seres humanos que querem ser livres e que têm muita vontade de prosperar e ter filhos e isso inventar. É impossível calar. E eu acho que no fundo é isso. Eu não sei de que maneira, mas no fundo eles vão se fuder, porque não controla, você não consegue conter dentro de uma caixa algo tão forte. Eu concordo. Não tem como. Não tem como. Um dia vai explodir na tua cara. Você vê os conflitos que estão tendo lá com Hong Kong, né? Prendendo o pessoal e etc. Pra mim é só o prelúdio da parada. Arthur Leaoff mandou aqui. E aí, Dudu, fiz campanha por você e seu pai em 2018 ativamente. Gostaria que você comentasse sobre os relatórios da ABIN para seu irmão Flávio e por que ele está usando o foro privilegiado para se proteger das investigações. Só vai vir porrada aí. Pensei que isso era coisa de vagabundo. Além disso, por que articularam contra a CPI da Lava Toga? Vocês têm medo dos canalhas do STF agora? Ele articulou contra a CPI da Lava Toga. Outra coisa, se alguém for me processar, cara, eu não escolho onde é que vai me processar. Só que o fato de eu ser deputado federal, vão me processar no STF. Simples assim. Que se processar em qualquer outro tribunal, vai ser um processo inválido. Para mudar isso daí, tem que mudar a Constituição, cara. Goste ou não, né? Tá aí o Daniel Silveira para prova. Se perguntar pro Daniel Silveira, você prefere ser processado no STF ou na Justiça Comum de primeira instância? Comum? Vai falar comum de primeira instância. Eu também. Entendi. A não ser que seja o Lula. Mas ele fez outras perguntas aí. Relatório da BIM. Cara, todo presidente é abastecido de informações da PF e da BIM. Por exemplo, o Trump. Toda segunda-feira ele tinha reunião com a diretora da CIA, que passava para ele um panorama do cenário. O cara tem que ser abastecido com informação. Não tem nada de legal nisso. Mas informação sobre o filho dele? E quando é que tem? Cadê o relatório da BIM? Não sei. Cara, é tudo... Mais uma vez, cara, o que acontece? Aproveitam-se da ignorância da população que não sabe, e não tem que saber mesmo como é que funciona tudo dentro de um governo, e onde se encontra uma oportunidade para tentar pintar que ali tem uma ilegalidade, os caras vão lá e ficam pintando a ilegalidade. Acabou, cara. Mas será que é só isso? Você acha que o STF ia acochambrar, ia passar a mão na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, se ele estivesse exigindo relatórios, etc. O STF ia fazer uma chantagem política com ele, ia ficar batendo nele com umas coisas que ele sabe que não vai derrubar, e ia usar o que eles têm de verdade, a munição forte deles, pra chantagear ele politicamente. Caralho. E essa aqui não tá escrito não, que eu vou te perguntar. E o lance lá do... Ficou puto com o Nando Moura, cara? Cara, o Nando Moura é o seguinte, eu não entendi como é que ele virou a chave tão rápido de uma hora pra outra, né? Não sei dizer o que aconteceu com ele. A gente foi chamar ele pro CIPEC, mas de fato eu desconvidei porque a galera ia vaiar ele, ia ser um surto de loucura, ele ia mandar a galera ir pra aquele lugar, sei lá. Porque ele falou que Aí ele eu quer. falei, não, cara, ele começou a sentar porrada de uma maneira assim, totalmente bizarra. Será que não dá pro cara entender um pouquinho de como é que é você sentar na cadeira presidencial e ter a visão de governo? Assim, o nosso objetivo tá lá. A gente vai continuar lutando para aqueles objetivos. Jair Bolsonaro, 20, 30 anos dentro do Congresso Nacional, todo mundo sabe o que ele quer. Agora, não é que sentou na cadeira de presidente, o cara consegue fazer o que ele quer, cara. Eu todo concordo. mundo vendo isso, é verdade. E pro bem e pro mal. Mas ele poderia decidir quem é o Procurador-Geral da República e é uma canetada, porque tem que ser sabatinado pelo Senado Federal.
Quase tudo... Tem, se chama a teoria dos freios e contrapesos, né? Que a Constituição é feita dessa maneira. Um poder controlando o outro. O presidente pode sugerir projetos de lei. Se a Câmara aprovar projetos de lei, ela tem que submeter à sanção ou veto do presidente. E um vai controlando o outro. O único que não tem um controle é o judiciário. Que realmente o que ele decidiu está decidido. Porque né? ele é o intérprete supremo da lei. E aí é o que até o senador Rui Barbosa dizia, né? A pior ditadura que existe é a do judiciário, porque as suas decisões não têm a quem recorrer. Mas o nosso sistema é cheio de freios e contrapesos. Toda hora tem um projeto de lei dentro do Congresso Nacional ou uma medida do presidente que o PDT, o Rede, pedem ao judiciário para anular. E outra coisa, quem entra no judiciário é sabatinado pelo Senado Federal. Então, tudo ali, eles são harmônicos e independentes entre si. Mas na prática, é uma relação que não é tão harmoniosa, mas que existe. O PGR é só o presidente canetar? Não, cara, ele pode canetar um cara que vai chegar lá no Senado e ser contrário. E aí? Eu entendo, mas existe... acho que... sendo advogado do diabo aqui um pouquinho. A gente está jogando o jogo de acordo com as suas regras. Se a gente pisar fora das regras, é ditadura. Vocês querem ditadura? Eu não quero. Não. Mas, sendo advogado do diabo, eu acho que o argumento do Nando Moura é o seguinte: você tem um navio à vela, e aí o vento tá soprando, tá ligado? A forma com que você posiciona a vela diz muito sobre o seu navio, em que direção você quer ir. O argumento do Nando Moura, na minha visão, é... No momento que o Bolsonaro colocou o Aras, a vela se moveu para uma direção que não era uma direção que a gente queria ver. A vela se moveu. Eu não queria ver o Aras. O Aras é um insider. Ele é um cara dentro do jogo de poder. Ele é um cara que tá no ciclo da parada. Ele não é um cara que chegou ali para mudar o negócio. É um cara que chegou ali para manteigar a parada. Não seja tão imediatista. A gente tem décadas de esquerda. Você acha que o Aras manda na PGR? Não. Você acha que todos os procuradores do Ministério Público se submetem ao Aras? Claro que não, cara. Você acha que todos os servidores públicos federais se submetem ao Jair Bolsonaro? Várias vezes nós somos sabotados, chamado Deep State, no cara de quarto, quinto, sexto escalão, que recebe uma ordem, ainda que seja ministerial, o cara senta em cima daquilo e não faz, cara. E aí a coisa não sai. O decreto não sai, o licenciamento ambiental não sai. O argumento é, o Aras era a manteiga que a gente precisava para conseguir fazer com que o sistema projetasse resultados que eram favoráveis a nós. O Aras, calma aí, repete de novo? O Aras era uma peça-chave da parada, porque ele era um cara que poderia facilitar dentro do sistema pelo qual vocês assumiram quando presidente, ele poderia facilitar ganhos de políticas que vocês almejavam. Pô, calma aí, você tá falando pra gente usar a PGR pra ter ganho político? Não, cara, pior que eu não sou tão... Cara, imagina eu falando isso, cara. Entendi. Desculpa. É que eu sou burro, mano. Não pensei nessa... Não, assim, eu tô entendendo. Você tá colocando a sua visão certa de cidadão comum. Eu é que tô fazendo a interpretação política porque eu tenho visão eu não queria interpelar nada disso. Se eu falasse metade do que você tá falando aí, cara, já seria de ditador pra baixo. Entendi. É foda. Isso que é foda. Por isso que eu não quero ser político nunca. Cara, a gente vai pisando em ovos, cara. Agora, é o que eu falo. Deixa eu retroagir aqui um pouquinho no tempo. Claro, fica à vontade. E falar com o pessoal. Vocês sabem quem é Karl Marx, né? Engels, né? O Capital, o Manifesto Comunista, final do século XIX, etc. e tal. Aí virou o século, chegamos em 1917, primeira revolução, eu não vou nem retroagir a Revolução Francesa, não. Revolução Bolchevique, 1917. Os caras pegaram as armas, mataram os czares, tomaram o poder. Aí depois você tem 49 na China. Mao Tse Tung fez a grande marcha, matou milhões, não sei o que, chegou ao poder. Coreia do Norte, basicamente a mesma coisa na guerra. 59 você teve Cuba, a galera foi pro paredão com armas, chegou no poder. Só que tinha um cara, um italiano, chamado Antônio Gramsci. Pensei que fosse Bolsonaro. O que esse cara falava, né? Ele era do Partido Comunista Italiano, ele foi preso nos anos 30 pelo regime do Mussolini, e ele começou a escrever vários cadernos enquanto preso, que depois ficaram conhecidos como os cadernos do cárcere. Ele falava basicamente o seguinte, ele falava, olha pessoal, eu tô vendo vocês aí fazendo a Revolução Russa, a Revolução na China, na Coreia, só que aqui no Ocidente, a gente tem valores judaico-cristãos tão enraizados na sociedade que o pessoal não vai aceitar tão bem essa ideia de comunismo, sabe? Então o que vocês precisam fazer? Vocês precisam primeiro mudar a cultura da sociedade e depois esse poder político chegará naturalmente.
É basicamente o seguinte: não tome quartéis, tome escolas. Faça a revolução cultural que os socialistas, hoje socialistas ou progressistas, né, mas naquele tempo marxistas, comunistas, vão chegar ao poder sem que as pessoas nem se deem conta disso, utilizando-se das regras democráticas. E aí, os livros dele, que primeiro foram para a Rússia, depois chegaram nos anos 60 no Brasil, ele deu um filhotinho chamado Paulo Freire. E aí começou a startar uma espécie quase de gotejamento, que a conta-gotas, a esquerda ela ia colocando uma pecinha em cada ponto desse xadrez. No começo, ninguém dava bola para isso daí. Falava, pô, irmão, tá maluco? Os caras vão dominar a universidade, vão tomar o poder. Cala a boca, cara. Quem tá no poder aqui são os militares. O militar acabou de, chegar no regime aqui, tem Castelo Branco, tem Geisel, tem Garraça do Médici e tal. Cala a boca. Os militares negligenciaram essa invasão nas universidades. Mas esse trabalho de longo prazo deu tão certo que eles chegaram a um domínio absoluto. Tal qual é o desafio. Qual foi a última monografia em universidades federais que mete o pau no comunismo? Não tem. Tem um pessoal aí até da Bahia, da Paraíba, acho que é a Ordem dos Conservadores, que está fazendo esse estudo para levantar nas universidades federais que não tem, ou é uma exceção muito fora da curva, teses, TCCs, né, conclusão de curso, monografia, metendo o pau no comunismo. E aí, hoje em dia, se você pegar uma bandeira da monarquia aí na UNB, você vai cair na porrada. Igual aconteceu com aquele moleque que foi há 2 anos atrás na UNB, caiu na porrada porque estava segurando a bandeira da monarquia. Ou outro que foi na Universidade Federal do Ceará com a camisa do Bolsonaro e foi cuspido e espancado. Esse é o pessoal que diz, né, que nós somos os intolerantes. É. Então, assim, os caras exerceram um domínio onde você não tem uma discussão nem na universidade, que deveria ser o ponto mais aberto. Por concepção, né, deveria ser o local onde todas as ideias são confrontadas e aquela ideia que consegue superar as críticas resta como válida e todas as outras são afastadas. Mas não. Hoje em dia a democracia na universidade, se você é menchevique ou bolchevique, se você é socialista ou progressista, ou seja, só vertente de esquerda. E na universidade você forma a intelectualidade e a academia dos próximos 10, 20 anos. Esses caras estão décadas na nossa frente. A direita hoje está conversando para debater qual ideia que deve prevalecer. Será que é a ideia do Estado mínimo? Será que é a ideia anarcocapitalista? Será que é uma ideia de um Estado mais ou menos? Vê como é que a gente está atrasado. O Brasil é o único caso do mundo onde a gente elegeu um presidente conservador sem ter, ou pelo menos não tínhamos em 2018, uma grande imprensa abertamente conservadora, você não tinha nenhuma universidade abertamente conservadora, você não tinha nenhum sindicato abertamente conservador, nada, cara. E o que isso diz? Isso diz que a gente está trocando a roda do carro com o carro em movimento. E vai ter esses atritos aí. Mas também diz outra coisa. Diz que a internet veio pra fuder a porra toda também. Também. Se não fosse a internet, esquece. Bolsonaro ia ser baixo clero como sempre foi nos anos 90. Será que não rolou uma... Eu acho que o Bolsonaro é fruto disso. Uma mudança de paradigma na mídia. Antigamente, a gente não tinha direito. Não é que a gente não tinha direito. Antigamente, nós não tínhamos tanta liberdade quanto nós temos hoje. Bom, o Mão e Flow mandou aqui, ó. Seu pai tinha a frase clássica de que ia acabar com a corrupção e a mamata. Falando da corrupção, ele apoiou o Maia, Botafogo, e não apoiou o Maia. Quem apoiou o Maia foi a Joyce Hasselmann, numa reunião com apenas 13 dos 50 e poucos parlamentares do PSL, que saiu anunciando para todo mundo, né, ela na arrogância e na prepotência dela. Inclusive, nessa eleição do Maia, eu já falei publicamente que eu não votei nele, né? Eu votei em outro candidato, que foi o Marcel Van Hatten. Enfim, não votei nele, cara. Não teve isso. Tiveram alguns ministros que se aproximaram do Maia e se comprometeram, principalmente com relação à pauta econômica. Mas o Maia nunca foi uma pessoa assim abertamente apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, não. Agora, uma vez eleito, cara, pode ser quem for. O presidente vai tentar ter uma boa relação com ele e lidar, assim. Tá. O Maia e o Arthur Lira, que é réu por lavagem de dinheiro. Sobre essa parte da pergunta, eu aceito a resposta simples. O sistema é foda. Porém, te devolvo com mais uma pergunta. Não daria pra apoiar alguém que fosse ficha limpa? Já que o sistema é foda e tinha que ser alguém do Centrão, por que pelo menos não escolheram alguém que não seja duvido pra apoiar? Que não seja... Não entendi. Duvidoso, talvez. Talvez. É. Cara, ali no Congresso, você não vota em quem você quer. Você vota no que tem. É igual o presidente da República. Tem muita gente que não gosta de Jair Bolsonaro que votou nele. Por quê? Porque é do outro lado do Haddad.
É, cara. É a mesma situação. Eu nem desgostava dele. Aí né? o cara vai te culpar por qualquer mazela do Bolsonaro e vai me culpar por mazelas, sei lá, que venham a, porventura, ocorrer com Arthur Lira. Eu não vejo isso daí como justo. Não, o que tem que melhorar é a sociedade tem que aprender a votar melhor, botar representantes melhores e que forme uma maioria de acordo com o que pensa aí o colega. Como é que é o nome dele? O Mão e Flow. O Mão e Flow. O único É o sistema, parceiro. O sistema é foda. Mas será que o sistema Mas não é tão... o Lira não se compara com o Maia, cara. Pô, Ué, será? o Maia tava Acho que sabotando vocês o vão governo, cara. surpreender O no Maia. Cara, pode ser, mas não tem como a gente fazer um exercício de futurologia. Nesse começo, só de cara da pessoa conseguir sentar com o presidente, conversar, colocar adiante as pautas que interessam ao país, de destravar, de reforma, de vacina, cara, já é bem melhor do que o Maia. cargo, você é lindo, né? Quando você quer um cargo, quando Qual você quer cargo ser que ele tem? Porra. Mas tipo, no começo da relação é tudo maravilhoso, né? Esse é o argumento. Bom, o Candango mandou aqui, ó. Hoje seu pai tem como líderes do governo o Fernando Bezerra, que foi ministro da Dilma, o Eduardo Gomes, que entrou na política a pedido do Renan Calheiros, o Ricardo Barros, que era ferrenho aliado do Lula no Ministério da Justiça. Saúde. Calma aí. Que era ferrenho aliado do Lula, vírgula. No Ministério da Justiça, você tem o André Mendonça, que escreveu um livro em homenagem ao Dias Toffoli. O candidato do seu pai para liderar a Câmara dos Deputados é o Arthur Lira, réu 2 vezes no Supremo, acusado de enforcar a mulher. Quando você vê... Como é que é? Caralho, acusado de enforcar a mulher, foi o que ele escreveu O aqui. Lira acusado de enforcar a mulher? Essa eu não sabia, não. Quando você vê esse vídeo de você na época da eleição, você não sente vergonha? Ah, não, sei qual vídeo que tá falando. É um que eu falo, foi no dia da oficialização da candidatura a presidente de Jair Bolsonaro, em que eu falo, quero ver quem é que vai estar com o Centrão e etc. A minha fala foi direcionada a esses tomalás da cá que sempre existiram, de estatais, de ministérios e etc., que sempre acabava direcionando para a corrupção. Essa era a minha crítica. E aí, muitos deputados que sempre criticaram o fisiologismo, hoje... Por exemplo, Daiane Pimentel, deputada federal pela Bahia. Não, contra o fisiologismo, não sei o que e tal. Quando ela foi eleita, a primeira coisa que ela fez foi botar o marido dela, que nem de Salvador secretário de turismo de Salvador. Aí essa é o tipo de pessoa que vem às vezes jogar, Eduardo, olha o que você falou do Centrão. É claro que o presidente tem que ter algum tipo de relação e de conversa, porque esses caras votam as pautas de interesse do governo. Agora, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ou falam que Jair Bolsonaro é um incompetente, que não tem base e que não tem governabilidade, ou ele tem alguma relação com o Congresso. Isso não significa dizer que ele vai permitir que a galera roube e saqueie. Isso nunca ocorreu e certamente o presidente não vai permitir que ocorra. Se ocorrer corrupção, cara, ele não vai passar a mão na cabeça. Vai responder, cada um é responsável pelos seus atos. Agora, enfim... Tá fazendo dele. A minha fala, mais uma vez, foi contra aquele sistema de tomar lá da cá que sempre acabava em corrupção. Não que deveria se fechar. Se fechar a porta, que a gente já não tem conversa com a esquerda, fechando com o centro, acabou, cara. Não tem mais o que se fazer. Esquece. O presidente está só exigindo uma explicação do porquê esse aumento todo, dos combustíveis. Se não tem nenhum parâmetro internacional que justifique, etc e tal. Cara, ele tá tentando falar o seguinte, cara, tem uma galera aí que não tá entendendo. Tem como explicar? Porra, uma arrogância ferrada lá na Petrobras. Olha, infelizmente, isso eu acredito daí, que acontecia. E o mandato do cara é de 2 anos. Ele vai botar uma outra pessoa muito competente, tá? Não tô falando que o Castelo Branco tudo que ele fez é ruim, etc. Silvio Luna. É isso mesmo? Agora vai. Aí sim, mas você tá ligado? Não, Silvio Luna tá lá em Itaipu, tá? Conselho de Itaipu Binacional. Ele é o diretor-presidente. Por exemplo, a última ponte que a gente fez lá com o Paraguai, 1963. Só nessa gestão agora vão fazer 2 pontes. Fora asfaltar, BR, etc. Tudo com dinheiro de Itaipu, tá? 2 bi, os negocinhos assim. E você vê há quanto tempo que isso daí não ocorria. O Silvio Luna, ele é personalidade em Foz do Iguaçu. Ele sai lá, o pessoal reconhece ele no restaurante, etc. E como o Temer disse, vamos lá, usando as palavras do ex-presidente Temer, vocês vão se surpreender positivamente com essa gestão desse general. Mas você tá ligado que agora tá todo mundo de olho no próximo passo da parada. Porque o primeiro passo foi um passo assim... Agora o segundo passo e o terceiro passo tá... Tipo, você tirar e colocar um general, tirar o cara do mercado e colocar um cara do governo... Você dá uma sinalização de mínima de o governo tá tomando mais poder do mercado. No mínimo. Não? Tá, tudo bem. Não, eu consigo entender a apreensão do pessoal, mas eu acho que isso aí vai ser superado.
Perfeito. Mas é só esse o meu argumento. O argumento é, tem uma Não, apreensão pode agora. comparar com a Dilma, meu irmão. Pô, para, cara. E outra coisa, Claro, de você fazer faculdade no Rio, mas ganhou um cargo para trabalhar 40 horas semanais no gabinete do Roberto Jefferson. Quando te perguntaram a respeito, você disse que não lembrava. tinha lá Roberto Jefferson. Fala a verdade A questão pra é a gente. seguinte. Tu era funcionário fantasma do Jefferson? Negativo. O que acontece, muitas das vezes as pessoas não sabem. Cara, quem é empregado, você não necessariamente tem que assinar seu ponto. Por exemplo, aqui, ó, tá aqui um assessor meu, que agora tá morando no interior de São Paulo. Se a imprensa chegar amanhã e noticiar, caraca, trabalhava no gabinete do Dr. Bolsonaro e não assinava ponto nem em Brasília, nem em São Paulo, ferrou, funcionário fantasma. Cara, coisa mais fácil que tem de fazer isso daí. Fizeram com a Val do Açaí, no tempo do meu pai, lá em Angra dos Reis, não recebia nem R$2.000 de salário, quiseram empurrar uma rachadinha em cima dela, funcionário fantasma. Enfim. Cara, essa história aí morreu, né? morreu porque não tem mais como se sustentar, né? Porra. Eu acho engraçado, o pessoal acusa, aí se for uma parada verdadeira, por que o Ministério Público não foi em cima, não rolou um processo? É, o que mais Esquece. eles querem é achar uma brecha em vocês. Sim, doidos, todos os dias. Mas enfim, voltando à questão do funcionário. Então, quando você trabalha para um parlamentar ou num partido político, etc., faz parte você trabalhar a base, faz parte, por vezes, você não estar fisicamente, até porque no meu gabinete não cabem fisicamente todos os assessores que você pode nomear. Isso é normal. O cara que é de São Paulo, normalmente ele tem uma liderança dele em Votuporanga, a outra em Santos, a outra não sei aonde. E o cara roda ali o que? Ele leva a demanda, ele leva a percepção popular, ele tenta levar emenda parlamentar para a Santa Casa local, quando consegue fala lá, ó, foi o Bolsonaro aqui, ou o deputado aqui que colocou. Isso daí acontece, cara. Nesse tempo, eu acredito até que fosse, de repente, meu pai tentando me criar mais interesse na política, para ver se eu entraria na política. Eu nunca me seduzi muito por ser político. Né? No tempo de faculdade, eu sempre falava, né? Ou você da Polícia Federal, ou você do Ministério Público. E foi isso daí, por poucos meses. E não tem ilegalidade nenhuma, problema nenhum, tanto que até hoje não tem nenhum processo contra mim. Só tem narrativa. Agora, os caras têm que ir lá em 2003, sei lá, 2004, para tentar achar alguma coisa contra a gente. Essa é a nossa imprensa, cara. Quando um dia que surgiu uma matéria séria, ninguém vai dar bola, de tanto de chacota que os caras já fizeram. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é a tentativa de dizer que o Jair Bolsonaro é um charlatão, que tá querendo vender pro ignorante mineiro uma saída do mar, quando isso é uma pauta impossível. Cara, sem noção. Isso é o tipo de coisa que eu fico, caralho. Pior que você pode odiar o Bolsonaro, Mas, pior que porra, mas você não pode discordar disso. Você não pode. Você não que é pode. notório. Você não pode discordar que a mídia é uma merda, que a maioria do mainstream é condicionado pros poderosos, seja ideológico, seja financeiro. É verdade, Mas mano. isso aí dá oportunidade para pessoas sem qualquer notoriedade explodir no Twitter, explodir no YouTube. Você vê, cara, a galera que faz sucesso aí tem seguidor. Não, vê vocês. Vocês não são criados na base da faculdade de jornalismo. Vocês não estiveram na Folha, no Estadão, no Globo trabalhando antes. E do nada explodiram. Por quê? Porque tem uma carência por informação que não está sendo suprida por essa mídia, de tão escroto que é. Isso é verdade. Isso é verdade. É escroto também. E agora, como a gente falou aqui antes de começar, inclusive, cara, porra, eu admiro o fato de você vir aqui trocar essa ideia com a gente, sabendo, primeiramente, que a gente não é bolsonarista, tá ligado? Que você é maconheiro. Eu não sou, mas eu sou a favor da pauta. Tô zoando. Cara, obrigado favor mesmo. Da bala? Eu a favor da pauta. Ah, tá. Entendeu? Sou a favor da pauta. Valeu. Eu que agradeço o espaço. A gente não tem falado tanto com grande imprensa por razões óbvias, né? Mas quando eu vi aqui o Abraham Weintraub, eu assisti uma boa parte da entrevista dele. Conversa. E o Paulo ali falando que vocês deixam o entrevistado falar e etc. A gente deixou tu falar, cara? De boa, porra, de boa. Legal. Ninguém ficou enchendo teu saco, não? Não, e saiu um pouquinho daquele negócio, daquela entrevista engessada, engravatada. Reforma, esse ponto, aquele ponto.